Olá, amigos e irmãos inscritos do canal Segredos Subliminares. Para complementar o nosso estudo sobre o Egito Antigo e termos uma dimensão real do assunto no que diz respeito às pirâmides e aos grandes monumentos construídos pelos faraós, veremos neste vídeo uma matéria sobre o Egito da atualidade. Vamos pegar carona através de um casal muito simpático, o Renan e a Michelle, que foram ao Egito e registraram sua passagem pela cidade de Gizé, onde ficam as 3 pirâmides. Vou apresentar os melhores momentos da viagem deles e fazer alguns comentários atrelados ao que estamos falando aqui no canal, ou seja, o lado místico e esotérico do Antigo Egito. Quem desejar ver o vídeo completo, o link do canal deles estará na descrição do vídeo. Se inscrevam lá e comentem. E agradeço desde já muitíssimo ao Renan e a Michelle por permitir o meu canal usar recortes dessa viagem fascinante que eles fizeram e que nos mostram detalhes sobre essas enigmáticas construções e a aura mística que envolve o Egito. Bom, estudar sobre o Egito e sobre a cultura egípcia nos dão informações preciosas para entendermos muitos relatos bíblicos. E claro, entender o contexto de muitas coisas que estão relatadas no Antigo e no Novo Testamento. Acontecimentos tais como as 10 pragas relatadas no Êxodo, as magias e os deuses cultuados no Egito, a vida de José como governador do Egito e até a fuga do Messias para este país. Nós ficamos a pensar no significado emblemático de Deus ter levado Maria e José para fugir para o Egito e depois Deus chamar Jesus de volta com a frase: "Do Egito chamei meu filho". Essa frase, "do Egito chamei meu filho", é uma frase metafórica e espiritual para todas as pessoas que são chamadas por Deus. Todos nós já vivemos simbolicamente no Egito, no mundo dos mortos, e fomos chamados por Deus. Fala galera! Oi. Nesse vídeo vamos finalmente conhecer as famosas pirâmides do Egito. Então a gente tá aqui no Cairo, vamos lá sem excursão mesmo. Dá pra ir em transporte público, inclusive, o próprio Google Maps traça a rota de ônibus por lá, precisa de 2 ônibus. Mas a gente vai pegar o táxi porque Michelle acordou com a maldição do Tutankhamon. O Cairo é a grande capital do Egito e está localizado às margens do rio Nilo. E as pirâmides ficam no Planalto de Gizé. Ao chegarem ao Egito, Renan e Michelle se dirigiram ao hotel onde ficariam hospedados. O pessoal brinca, né, que alguns turistas aqui sofrem com a praga do Tutankhamon. Então foi isso. Aqui a Michelle brinca com a lenda da maldição do Tutankhamon, como abordei no último vídeo, enquanto se dirigem ao hotel que ela e o Renan ficariam hospedados, já que muitos usam essa maldição de forma irônica, como ela relatou. Vemos aqui os detalhes do dia a dia dos egípcios e dos moradores. Vendedores, pessoas de ruas, os animais que perambulam neste centro urbano, cavalos, camelos e também charretes são vistos aos montes nas ruas, que são vendidos como passeios para turistas. Ok, chegamos aqui em Giza, a gente ficou meio perdido, mas o taxista ali, o carinha do Uber, ajudou a gente. As pirâmides ficam na cidade de Gizé. Há várias pirâmides, mas as mais conhecidas ficam no complexo de Gizé. As pirâmides mais famosas são 3, a pirâmide Quéops, Khafre e Mycerinos, descrito entre as 7 maravilhas do mundo que resistem intacta ao tempo, e elas venceram o tempo devido à grande envergadura da obra e do peso das pedras alinhadas, que chegam a várias toneladas. Da janela do quarto que o Renan e a Michelle ficaram, notamos uma nuvem de areia que cobre a visão das pirâmides, mas isso tem uma explicação. Ó, do nosso quarto a gente tem vista para as pirâmides, ó. Pena que não dá pra ver muita coisa por causa da areia, mas o carinha falou que geralmente fica assim uns 2 dias e aí abre. Então amanhã a gente vai lá, acho que o tempo vai estar bom. Ó, o tempo limpou, hein? Hoje vai estar bom. Nossa, olha quanta gente por aqui hoje. Vai estar um fervo essas pirâmides. E agora a gente vai passear aqui e mostrar pra vocês essa incrível construção que os ETs fizeram aqui no planeta Terra. Foi a maior que eles já fizeram aqui. Aqui eles brincam com a história do mito que as pirâmides foram construídas por seres de outros planetas, como eu falei no último vídeo, assim como é ensinado por muitos teosofistas como Samael Aun-Weor, dentre outros. Vejam a riqueza de detalhes no registro dessas imagens.
Ó, é impressionante a vista aqui, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? As pirâmides, assim como a Grande Esfinge, são um dos símbolos místicos mais venerados pelos teosofistas e grupos iniciáticos, como Rosa Cruzes e maçonaria, já que, segundo eles, representa o auge do sistema iniciático do Antigo Egito, usado nas iniciações de Hermes Trismegisto e outros sacerdotes do Antigo Egito. Os teosofistas não aceitam a versão que as pirâmides eram tumbas. Aqui a gente quer ver a Esfinge. Eu tinha lido que na frente da Esfinge tinha um templo. Será que é essas pedras aí do templo? Eu tinha entendido, pelo que eu li, dava a entender que era no meio do pé dela, assim. Mas para eles eram portais que serviam para lançar o Ka, o Ba e o Ak do faraó para as dimensões espirituais. Vou trazer também uma matéria falando sobre o rito de Mênfis da maçonaria, que pode nos dar a conexão exata dessa iniciação, já que o misterioso Planalto de Gizé é conhecido antigamente como a cidade de Mênfis, e segundo pesquisadores está repleta de passagens subterrâneas, poços e sistemas de cavernas e câmaras ocultas. Isso sustenta a versão de passagens secretas para o interior das pirâmides, principalmente através da Esfinge, que embora nunca tenha sido encontrada, são bastante citadas no meio místico, pois seriam usadas como passagens dos graus iniciáticos, usados nos graus das sociedades secretas como Rosa Cruz e maçonaria. O rito de Mênfis foi constituído por Montaigne, na França, em 1815, por franco-maçons que, em 1799, teriam participado com Napoleão Bonaparte na missão do Egito. A maioria dos membros que acompanharam Bonaparte na missão do Egito eram maçons pertencentes a esse antigo rito de Mênfis, que abrange, além das construções, a famosa Esfinge de Gizé. Bom, entramos aqui no lado da Esfinge, acho que é o templo mesmo. Aqui tem um corredor, ó, que tem um monte de pedra. Repara que parece que essa pedra é uma só, amor. Olha o tamanho dela. É uns pedrão, até da parede mesmo. Imagina a dificuldade pra montar isso aqui. E pra carregar, né? É. E essa é a parte fácil ainda, né? Que acho que nas pirâmides é maior ainda os blocões. Que é um tipo de leão alado, um tipo de guardião das pirâmides. E nisso conhecemos a tão famosa frase: decifra-me ou te devoro. A esfinge egípcia é uma antiga criatura mística, usualmente tida como um leão associado ao poder. Um leão com cabeça humana, geralmente a de um faraó ou hierofante. A esfinge é um monolito, um imenso bloco esculpido em uma rocha no Planalto de Gizé. Como esse monolito ou bloco foi transportado é um grande mistério. Olha só a esfinge. Aqui dá pra ver ó, o nariz dela quebrado. Até teve um tempo que teve a lenda que foi o Napoleão, né, que veio pra cá e quebrou o nariz dela. Mas aí acharam registros mais antigos do que o Napoleão, em que ela já era retratada com o nariz quebrado. Havia também uma associação da esfinge na antiga cultura grega, um símbolo para afugentar os demônios de destruição e má sorte, tal como os gárgulas das catedrais. A origem da esfinge, conhecido como o enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro, em Édipo Rei de Sófocles, que pergunta sua frase enigmática a todos que querem se iniciar nos mistérios, pois ela estrangulava qualquer inábil a responder esses enigmas. A opinião da modernidade acredita que a Grande Esfinge foi construída aproximadamente há 4500 a.C., e ao faraó Quefren é atribuído a sua construção. E eu li falando também que a esfinge tá aí que é para proteger as pirâmides e que tem um negócio escrito na boca dela que é uma frase infinita. Conta-se também no misticismo que a esfinge teria um templo entre as suas patas ou no corpo da construção, que seria um local sagrado dessas iniciações, com túneis secretos que levavam o iniciado direto para dentro das pirâmides. Muitos esotéricos e ordens secretas dizem que essas passagens depois foram lacradas, para que intrusos não entrassem nas pirâmides. Seja isso lenda ou não, é essa informação que é passada. Então aqui temos Kelps, Quefren, que provavelmente é o faraó que tem a cara na esfinge, e o menorzinho lá, o Miquerinos. Hello! Aqui nós vemos o desenho das 3 pirâmides sobre a linha do horizonte ao longe. Veja que elas parecem monumentos lisos, mas quando eles se aproximarem dessas pirâmides, nós notaremos algo muito interessante. Veja o perfeito ângulo dessas tomadas de vídeo, o ângulo dessa visão que esses dois registraram. Só nos resta o nosso mais cordial agradecimento por permitir o canal divulgar isso. Vamos começar pela de Kelps, que é a maior. Já certo, hein, amor?
Escolhemos o dia certo pra pegar o fervo. Loucura, né? É. E aí está a grande pirâmide de Kelps. Nossa, emoção chegar aqui, né? É, e é diferente, né? Porque olhando de longe, ela parecia ser retinha. Aí aqui de perto você vê a diferença, assim, das pedras. Olha o tamanho desses blocos aqui, ó. Estima-se que cada um aqui pesa em média de 2 a 3 toneladas, ou seja, de 2 a 3 mil quilos. E elas eram trazidas provavelmente de uma pedreira que ficava bem longe daqui. Deviam trazer de barco pelo Nilo. E chegando aqui, um mistério, uma coisa que ainda não se sabe é como eles conseguiram empilhar, né? Será que esses blocos foram alinhados somente com a força humana? Ou vocês acham que alguma força oculta e sobrenatural ajudaram nessas construções? Deixem nos comentários o que vocês acham. Olha o tamanho desse negócio. O Renan, ele pega 2 blocos. Se você olha, ó, tem mais um monte lá pro alto. Esse negócio é absurdamente gigante. Sinceramente, deu vontade de conhecer de perto, devido à grande aula de história que este vídeo nos trouxe. Algo que fecha as lacunas e perguntas que temos sobre coisas misteriosas que aconteciam no mundo antigo. Gente, olha o tamanho desses blocos. Com essas imagens nós temos o tamanho real do peso, que segundo os estudiosos e arqueólogos, chegam a pesar toneladas. Vamos para a próxima pirâmide agora, a do Khafre. O legal dessa pirâmide aqui, ó, é que ela é a única que ainda tem uma parte do revestimento dela inteiro aqui em cima. Ou seja, as pirâmides eram tudo liso aqui, não era esse pedregulho, né? Era mais ou menos aqui, era revestido com calcário polido, que aí deixava elas brancas e brilhantes. Então a galera via de longe mesmo as pirâmides brilhando. Sim, originalmente a Grande Pirâmide era coberta por uma camada de pedra polida que formava uma superfície exterior lisa, que segundo historiadores brilhava sob a luz do sol. Mas com o tempo e as guerras se perdeu todo o revestimento, deixando esses blocos expostos. Bom, essa aqui é a do Mycerinos, é a terceira das grandes pirâmides. É a menor de todas, só que aí também dizem que ela era mais bonita, porque ela tinha 1/3 dela era feita com um granito especial, que deixava ela mais bonita. Olha só, na base dela dá pra ver as pedras diferentes mesmo. Diz que chama granito de Assua. 1/3 dela era coberta com essa pedra aqui. E o sarcófago do Mycerinos os caras foram levar pra Londres, só que aí o navio afundou no meio do caminho e perdeu-se lá no fundo do mar. Será que teve alguma coisa assim por trás, uma maldição do tipo, se me tirarem do Egito, vai afundar? Bom, existe uma história que diz que havia objetos amaldiçoados no Titanic e que isso trouxe a maldição para ele afundar. Não se sabe se é apenas uma lenda urbana ou realmente isso aconteceu. O fato é que dizem que o Titanic afundou porque ele carregava um sarcófago. O sarcófago de uma múmia egípcia de 3.500 anos da princesa de Amenhá. Após vários infortúnios, o caixão acabou indo do Egito para a Inglaterra e foi comprado por um empresário em Londres. O empresário doou o caixão ao Museu Britânico em 1889, após a sua casa ter sido danificada pelo fogo, e muitas perturbações começaram a acontecer e até os vigias noturnos do museu escutavam sons estranhos frequentes vindo deste caixão. Diz que um vigia morreu em serviço e os faxineiros se recusavam a chegar perto do sarcófago. Tempo depois, o museu vendeu Amenhá para um colecionador particular, que colocou ela no sótão, e diz que Helena Blavatsky, a famosa ocultista russa, teria visitado a casa dele e relatado uma influência maligna na casa. Ao ser perguntada pelo proprietário se ele deveria extirpar aquele espírito maligno, ela afirmou que não se poderia vencer o feitiço daquela múmia, e para ele se livrar dela, já que nada podia ser feito. Bom, nós vimos que essas múmias egípcias eram enterradas sobre fortes rituais de magia, cercada de amuletos mágicos e encantamentos do livro dos mortos. Portanto, era aconselhado não ter esses objetos em casa. Lord Catteville foi o próximo a adquirir a múmia por um preço considerável, em abril de 1912, e a aquisição teria sido levada da Inglaterra para Nova York, a bordo do navio da White Star Line, o famoso Titanic, e nós sabemos o que aconteceu. O Titanic acabou afundando tragicamente e levando 1.500 passageiros com ele. Muitos dizem que isso é apenas uma lenda urbana. No entanto, esse relato continua a ser divulgado por muitas pessoas.
Deve estar todo mundo amaldiçoado então, né? Que já levaram a múmia, já levaram o sarcófago, o tesouro. Levaram tudo deles, coitado. Só não conseguiram levar a pirâmide. Ainda. Tem até um velho provérbio árabe que diz que o homem teme ao tempo e o tempo teme as pirâmides. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Eu continuarei falando deste assunto e trazendo mais detalhes sobre a enigmática cultura egípcia e o esoterismo nos próximos vídeos. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.